Caos. Chaos é uma entidade antiga que criou o mundo e todos os que nele residem do nada. É descrito por Merlin como uma entidade impura das trevas que até os demônios temem e uma entidade pura de luz que até as deusas adoram. Depois de ser selado, passou a existir dentro de uma forma transitória conhecida nas lendas como a Mãe do Caos contam no Ha-Ha, com todos os monstros nascidos dela. Aparência. O próprio Caos é uma vontade, portanto não tem uma forma física. No entanto, assumiu forma física por meio de suas criações, que servem como representantes. Personalidade. Nada se sabe sobre sua personalidade, exceto que ficou desapontado com suas criações antes de fazer os humanos por não atenderem às suas expectativas. No entanto, ele viu os humanos, apesar de serem muito mais falhos do que as outras raças, como sua maior criação por serem os mais próximos de espelhar o próprio Caos. O Caos parecia ter mostrado seus traços conflitantes ao se dividir em cada uma de suas criações. Mais notavelmente, exibiu lealdade e confiança como a mãe de Hawk e Wild, destrutividade e sadismo como Catra, rigidez e adesão como Rei Demônio e Divindade Suprema, e sabedoria e inteligência como a Dama do Lago. História. Disse que nasceu em meio a estrelas antigas que estavam distantes. Chaos primeiro criou o mundo antes de criar a Divindade Suprema, o Rei Demônio e a Árvore Sagrada, que criariam seus próprios reinos e as raças das deusas, demônios e fadas. Depois, criou os gigantes, mas ficou desapontado porque eram extremamente selvagens e escravos de seu poder que não sabiam nada além de infligir dor. Decidiu então criar os humanos colocando neles todos os sentimentos, positivos e negativos. Embora incompletos e frágeis, eles foram a raça que mais se aproximou de sua natureza, apelidando-os de sua maior criação. A Divindade Suprema e o Rei Demônio estavam cheios de ciúme e apreensão do Caos, temendo que o amor e o respeito que suas próprias raças tinham por eles fossem roubados por seu Criador. Assim, os dois deuses se uniram e selaram o Caos, permitindo que eles fossem os dois governantes do mundo e considerados as entidades mais poderosas existentes. No entanto, devido ao Caos não ser uma entidade física, ele não foi verdadeiramente selado, mas passou a existir dentro de uma casca de musgo que seria conhecida como a Mãe do Caos e mais tarde Hawk Mama. Em algum momento, criou a Dama do Lago, uma entidade onisciente presa no lago Salisbury, e Catra Palug, um grupo da vontade destrutiva do Caos que desejava tomar o poder de seu criador para si. Eventualmente, Chaos escolheu Arthur Pendragon para ser o legítimo Rei do Caos e herdar seu poder para o que ele desejasse usá-lo, acreditando que ele era um hospedeiro adequado. Enredo. Arco Rei do Caos. Depois que o Rei Demônio foi destruído pelos 7 pecados capitais, interrompendo assim o equilíbrio entre a luz e a escuridão, Merlin finalmente teve a chance de reviver o Caos. Quando Merlin decide realizar o despertar de Arthur, ela se teletransporta para o lago Salisbury junto com os pecados e Elizabeth. Ao se colocar sobre o lago, Merlin retira do chapéu de javali o corpo de Arthur ainda perfurado por Excalibur. Então, graças a todo o poder mágico que o lago acumulou na batalha contra o Rei Demônio, Merlin e a Dama do Lago conseguem despertar Arthur como Rei do Caos. Quando Meliodas repreende Merlin por usar os 7 pecados capitais para reviver um ser que pode nunca existir, a Dama do Lago afirma que o Caos existe e que eles já estão cara a cara com ele há muito tempo. Quando ninguém parece entender, a Senhora do Lago revela que eles têm viajado por ele e que todo esse tempo esperou por sua ressurreição, deixando todos chocados ao ver que ela se refere a Hawk Mama. A Dama do Lago diz que o Caos é uma vontade de poder, por isso não se manifesta em forma física e que Hawk Mama era apenas uma forma provisória em que os dois deuses o selaram. Lá, Hawk Mama é revelado como uma casca de musgo cujo conteúdo, Chaos, está agora dentro de Arthur. Merlin afirma que o Caos escolheu coexistir dentro de Arthur, o que prova que ele é o verdadeiro Rei do Caos. Quando Catra se mostra feliz em ver Arthur, a Dama do Lago fica alarmada com sua presença e diz a Merlin para não deixá-la se aproximar de Arthur. Catra então devora um dos braços de Arthur e quando ele se transforma em um estado monstruoso, a Dama do Lago diz a eles que eles devem recuperar o braço ou saberão o quão poderoso é até mesmo um fragmento do Caos. Depois de se transformar, a Dama do Lago revela a verdadeira identidade de Catra como um monstro monstruoso e tirânico que uma vez desafiou o Caos por seu poder, mas foi facilmente perdido e mais tarde foi selado pelo clã da deusa por seus crimes. Arthur pergunta ao próprio Catra sobre isso, ao que Catra admite que é verdade e que ele só se agarrou a Arthur até que ele se tornasse o novo hospedeiro do Caos para que a besta pudesse devorá-lo. Ele tenta devorar Arthur, junto com os pecados, Hawk e Elizabeth em uma dimensão usando o fragmento do poder do Caos que devorou, mas Arthur usa Excalibur para cortar Catra Palug ao meio, destruindo seu corpo e aparentemente matando.
Depois de enviar os pecados de volta para Lyonesse, Merlin traz Arthur para uma das torres do castelo que ele criou inconscientemente e é dominado pela alegria ao ver apenas um mero vislumbre do poder do caos, assim como Arthur acorda e fica feliz em vê-la em uma posição melhor. Humor. Ela pergunta por que ele não está zangado com ela, já que ela apenas o reviveu por seu próprio desejo, mas Arthur diz que, apesar das origens do caos e de quão poderoso ele é, desde que aquele que o controla tenha boas intenções, ele pode ser usado para fazer o mundo um lugar melhor, suas emoções positivas refletindo isso em Excalibur. De repente, a torre começa a tremer e uma voz chama Arthur, dizendo que ainda não acabou de brincar com ele. Arthur e Merlin reconhecem a voz pertencente a Cthulhu, que sobreviveu ao ataque de Arthur e se transformou em uma forma mais poderosa e estabilizada. Arthur fica chocado, acreditando que o destruiu, mas Merlin afirma que ela não vai deixar Cato chegar até ele quando ela sai e o ataca, alegando que ela será sua oponente. Merlin luta contra o monstro, que ainda possui um fragmento do caos do braço de Arthur quando ele diz que não é com ela que ele quer brincar, apenas para Arthur aparecer e dizer que fará isso por ela. Ele corta os monstros em pedaços e diz que é sua culpa ter permitido que Cthulhu chegasse tão longe e afirma que é sua responsabilidade derrotá-lo, mas o monstro continua se regenerando e diz que cortá-lo não o matará, mas Arthur afirma que sim. Custe o que custar, pois é seu trabalho proteger Camelot e seu povo. Cthulhu zomba dele alegando que não percebeu que já os perdeu e explica, para o horror de Arthur, que Camelot foi destruído na luta entre os 7 pecados capitais e o rei demônio no corpo de Meliodas e apesar da descrença inicial de Arthur, Cato diz que pode provar isso usando o caos para ver os medos de Arthur são realizados ao ver que seu reino foi varrido da face da Britânia. Merlin tenta dizer a ele que ele pode reconstruir Camelot e que a maioria das pessoas foi evacuada para Lyonesse, mas Arthur fica triste ao perceber que as pessoas no cofre subterrâneo foram mortas. Cato então aproveita a oportunidade para atacar Arthur, apenas para uma barreira se formar ao seu redor e é atacada por Merlin, que Cato então tenta matar com um ataque de respiração, apenas para Meliodas aparecer e usar o Full Counter para salvá-lo, para seu choque. Elizabeth e o resto dos pecados aparecem e afirmam que Merlin precisa assumir a responsabilidade por desencadear o caos, e como seus amigos, precisa deixá-los carregar parte da responsabilidade protegendo ela e Arthur do monstro, para sua gratidão. Cato se reforma novamente, irritada com Meliodas e a interferência do outro e diz a Arthur para simplesmente desistir, pois nada vai durar para sempre, mas Meliodas, Ban e os outros se recusam a entregar Arthur ao gato monstro que começa sua investida e usa o fragmento que roubou de Arthur para mostrar-lhes visões de um futuro possível de seus próprios desejos, mas Meliodas consegue se libertar e Cato zomba deles, dizendo que eles não podem matá-lo, pois ele agora transcende a vida e a morte, mas Arthur percebe que há outra maneira de derrotá-lo. Arthur afirma que, como não pode destruir Catra, ele simplesmente o devorará e o absorverá, para a diversão de Catra enquanto ele tenta devorar Arthur e os outros usando o fragmento do caos para manipular o ambiente, mas Arthur cria uma barreira ainda maior. Vórtice que consegue libertar todos de suas visões enquanto pergunta a Catra por que ele quer tanto caos, apenas para Catra se revelar como uma encarnação da vontade destrutiva do caos que só quer destruir tudo e qualquer coisa e diz a Arthur que não vai importa mesmo que ele reconstrua Camelot, pois ela só cairá novamente e seus súditos que ele falhou em salvar provavelmente o estão amaldiçoando na morte por ser um fracasso. No entanto, Arthur responde dizendo que, apesar do que os outros possam ou não pensar dele, contanto que ele possa torná-los seguros e felizes, tudo bem se eles rirem dele ou falarem dele pelas costas, pois ele afirma que fará isso. Um reino eterno onde ninguém deve sofrer ou sentir medo, Catra acha sua ideia ridícula, pois é uma contradição e percebe que caiu na armadilha de Arthur ao dizer essas palavras. A dimensão que Catra criou então devora o monstro para dentro de si, fazendo com que Arthur se declare o rei do caos. Depois de absorver Catra para si mesmo, a dimensão que ele criou desaparece e eles se encontram de volta ao mundo normal durante a noite e Merlin explica que ao absorver Catra, Arthur recuperou todo o poder do caos e o jovem rei fica chocado ao ver Excalibur transformada novamente. Agora em sua forma final. Meliodas admira Arthur tanto por seu novo poder quanto pela promessa de fazer um reino eterno. Arco de Sistana. O poder do caos é mostrado novamente 16 anos depois, quando Arthur o usa para punir Ironcide por seu fracasso, a pedido deste último. Enquanto o cavaleiro é atormentado pela realidade distorcida criada por seu rei, Arthur explica sua intenção de libertar Britânia para a humanidade, pois eles sofreram nas mãos de outras raças por milhares de anos e também a proteção do reino eterno de Camelot, onde ninguém terá que conhecer tristeza, dor ou ameaças e calamidades de qualquer tipo. Caos no Arco de Lyonesse. O caos se manifesta no meio da luta entre Arthur e Lancelot, fazendo com que o cavaleiro leve um baita golpe.
Arthur explica que o caos inconscientemente age para protegê-lo, seu receptáculo, independentemente da vontade de Arthur, o que impede Lancelot de antecipar com sua habilidade de ler corações. Habilidades de equipamento. O caos é mostrado como uma entidade imensuravelmente poderosa, pois criou o mundo e seres divinos imensamente poderosos, como a Deidade Suprema, o Rei Demônio e a Árvore Sagrada do Nada por um capricho, que por sua vez eram capazes de criando suas próprias raças poderosas para servi-los e uma dimensão única para residir. Exigia o poder combinado da Deidade Suprema e do Rei Demônio apenas para selá-lo e, mesmo assim, eles não podiam selar seu Criador para longe do reino físico e só podiam aprisioná-lo em uma prisão de musgo, tornando-o a entidade mais poderosa. No mundo de Nanatsu no Taizai. Quando Arthur Pendragon se tornou Rei do Caos, o próprio Caos escolheu coexistir dentro de Arthur e permitir que ele usasse seu poder para o que quisesse, permitindo-lhe, inconscientemente, dobrar a realidade à sua vontade, bem como criar novos mundos. E a vida do nada. Com apenas um fragmento do caos que ele roubou de Arthur, Catra foi capaz de dobrar o tempo e o espaço criando outras dimensões e transcendendo a vida e a morte, tornando impossível destruí-lo. Ele só foi derrotado por Arthur, que detinha a maior parte do poder do caos e depois que ele enganou Catra para admitir sua própria derrota. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!